Rede Municipal de Bela Cruz. Eu sou a professora Nájila, da Escola Paulo Sarazate, e é um prazer estar novamente contribuindo com o PET, Plano de Estudo Doutorado, em uma aula de História, onde nós teremos como conteúdo a Era Vargas. Então, vamos para mais uma aula e é melhor a gente se sentar porque vem muita história por aí. Vamos lá? Então, a Era Vargas, ela mudou a história do Brasil radicalmente, mudou a história do Brasil para sempre. Mas antes de eu dar um spoiler do que foi a Era Vargas, vamos voltar um pouquinho. Então vamos lembrar um pouco o que acontecia mundialmente antes de Vargas chegar no poder. No período até 1920, nós estávamos ainda nas consequências da Primeira Guerra Mundial, que foi algo que marcou, né, e que trouxe grandes consequências econômicas e sociais para todo o mundo, né? E o Brasil também estava sofrendo essas consequências. E ao mesmo tempo, aqui no Brasil, estava acontecendo o quê? O Brasil estava sob o regime das repúblicas oligarcas, que foi marcada por grandes fraudes eleitorais, onde eles colocavam quem eles querem, mas também estava marcado pela política do café com leite, onde a política ela era centralizada nas mãos dos paulistas e das pessoas que moravam em Minas Gerais, dos mineiros. E assim todo o poder ficava concentrado na mão desses dois estados sem a participação das pessoas. Então o Brasil estava revoltado, o Brasil estava igual o Gil do Vigor. Eu tô indignado! O meme do Gil do Vigor representa aí como toda a população estava diante dessa situação, onde não havia uma participação política e ficava centralizado apenas na mão desse partido. Mas a gente já chega lá em Getúlio Vargas, certo? E aí, o que acontecia? Como a política ficava sobre esses dois países, era como se fosse um acordo. Um tempo mandava Minas Gerais e outro tempo mandava São Paulo. Só que o que foi que aconteceu? Vamos lá. Bem, o que aconteceu foi que o presidente paulista, né, o governador paulista, o representante paulista, Washington, ao invés de passar o seu mandato para o estado, que no caso seria Minas Gerais, ele passou o seu poder para Carlos Prestes, que também era um paulista. E aí, eles não gostaram dessa ideia e ficaram super bolados. E aí, o negócio começa a acontecer. Tem que entrar aqui agora, né, nas características de Getúlio Vargas, para que a gente possa entender como ele chegou no poder. Getúlio Vargas, ele era um homem totalmente oportunista e de uma mente muito marketing em todas as suas atitudes. Toda essa situação, se aproveitou dessa situação de conflito político, né, entre os partidos, né, de falta de entendimento, e aí foi o que aconteceu. Como os paulistas quiseram manter o poder, ele se uniu a Minas Gerais, se colocando como candidato a presidente, e João Pessoa como segundo. Aproveitou esse conflito político lá entre eles, né, essa quebra da política do café com leite, e aí ele se colocou como representante juntamente com seu amigo João Pessoa. Mas, embora ele prometesse Deus e o mundo, não foi o suficiente, e ele acabou perdendo as eleições para Júlio Prestes. No entanto, o que aconteceu? Lembra lá um pouco da Primeira Guerra Mundial. Em junho, o que acontece? João Pessoa é assassinado. E João Pessoa era quem? O vice de Getúlio Vargas. Aproveita novamente dessa situação para dizer que o assassinato de João Pessoa foi o quê? Foi um crime político, mas não tinha nada a ver. Ele simplesmente usou dessa situação para que ele pudesse tomar a oportunidade do poder. E foi então, né, em que os militares
com medo de uma segunda guerra, né? Porque a gente sabe muito bem que depois da Primeira Guerra Mundial todo mundo ficou atemorizado e exausto emocionalmente do desgaste emocional da Primeira Guerra, então eles não queriam nem pensar em uma Segunda Guerra Mundial. Então, pensando nisso, o que foi que os militares deram o golpe de Estado, colocando quem? Getúlio Vargas no poder. Então ele se aproveitou dessa situação, fez um drama danado e tentando, acusando, né, o Washington, acusando o governo paulista sobre a vida do seu vice, que era João Pessoa. E aí os militares acabaram dando o poder, né, dando esse golpe de Estado a Getúlio Vargas. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Acabou que todo mundo caiu no golpe, na lábia do Getúlio Vargas, né? E infelizmente. E vamos lá, né? E para honrar todas aquelas promessas celestiais que Getúlio Vargas fez durante toda a sua campanha política, digamos assim, teve algumas reformas, né? E assim que ele chegou no poder, o que ele fez foi tentar centralizar o poder para quem estava governando. As frases que definia esse período político, né, e o governo de Getúlio Vargas, que há muito poder privado e pouco poder público, aliás, que eu queria dizer, né? Porque quando o Getúlio Vargas chegou, era como se houvesse um governante em cada estado. E isso fragilizava o poder do governante, o poder do presidente. Então, quando ele chegou, ele mudou toda a Constituição, né, das oligarquias e agora sim uma nova Constituição. E nessa Constituição, centralizava o poder na mão do presidente e aí ele elegeu representantes, né, para esses estados, como se fossem os senadores hoje. Certo? Ele elegia. E aí, como um prêmio de consolação em forma de retribuir os que os militares fez, que foi dar o golpe de Estado e colocar ele no poder, ele pegou esses militares e colocou como seus representantes nos estados. Era uma forma de ele centralizar, ou seja, aquelas pessoas ali só iriam fazer o que fosse de aprovação dele. Só recapitulando, para que a gente possa entender melhor, o período da Era Vargas pode ser dividido em 3 fases, que é o que a gente está vendo agora, o período provisório, que aconteceu de 1930 a 1934, que foi o conhecido governo provisório que a gente está vendo agora. Logo depois veio o governo constituinte, que foi de 1934 a 1937. Já de 1937 a 1945 foi a ditadura de Estado, que a gente também vai ver lá no final do conteúdo da nossa aula. Mas, voltando para a primeira fase da Era Vargas, que é o provisório, como as classes, né, os estados estavam sendo enfraquecidos e o poder sendo centralizado nas mãos do presidente, houve uma grande revolta por parte dessas classes. Por mais, né, que, como a gente sabe, Getúlio estivesse no poder por uma situação de golpe, por ele ter conseguido dar o golpe, né, através das suas artimanhas, e as suas ideologias não terem sido tão aceitas quando ele foi candidato e pôde chegar ao poder desta forma. Então, inicialmente, ele buscou algumas formas, né, de compensar e de gerar uma aceitação por parte daqueles que ainda não conheciam. Foi então que ele tentou fazer algumas coisas, das quais eu já relatei algumas e irei estar relatando outras, do que ele tentou para poder melhorar, né, ou poder melhorar sua imagem diante das pessoas, né, fazer a imagem de um bom moço, de um líder que veio para dar vida pela sociedade, né? E uma das coisas que ele fez inicialmente, como falei, foi a questão da mudança da Constituição, tirando o poder lá dos estados e centralizando o poder
centralizando o poder no presidente, perdão. E aí o que foi que ele fez, né? Porque anteriormente o que vigorava eram as oligarquias, e a gente sabe que as oligarquias elas governavam por meio de inúmeras falcatruas, inúmeros golpes, inúmeras artimanhas políticas, né? Manipulação política. E aí também a gente viu que passava de um estado para o outro e também ficava centralizado na mão apenas de 2 estados, e as pessoas também se revoltaram com isso. O que ele tentou inicialmente foi acabar com essa questão das brechas que existiam para que as pessoas fraudassem as eleições, fraudassem as representações políticas. Então ele criou algumas coisas que foram bem importantes e que vigoram até hoje. A votação, ela não era secreta, né? Era muito manipulada, né? Havia a questão da compra de voto, da troca de voto. E então uma das primeiras coisas que ele fez foi o voto secreto eleitoral, tornando o voto secreto. E uma das conquistas também no tempo em que Getúlio Vargas queria fazer a imagem de bom moço foi a questão do voto feminino, onde a mulher teve o direito de votar, né, para uma representação política. Porém, ainda nesse período, os analfabetos não tinham direito de votar, né? E assim, somente a classe rica que tinha acesso aos estudos era que votava. E de certa forma, isso dava brecha para que a sociedade, a minoria e os paulistas buscassem brechas para também estar perseguindo o governo de Getúlio Vargas, que a gente vai ver mais na frente. E ele também criou o ensino primário, para que posteriormente não houvesse mais tanta essa taxa de analfabetismo e pudesse ter uma participação maior, né, dessas representações. Ele criou também essa justiça eleitoral para que pudesse haver uma fiscalização quanto à questão das eleições. Para que houvesse não somente a fiscalização, mas também para que o poder não ficasse mais na mão dos estados, ele elegeu representantes para estarem nesses estados, representantes que eram, óbvio, de interesse dele, que pudesse atender ao que ele ordenasse. No caso, ele colocou alguns militares que ajudaram ele a estar no poder através do golpe. Só que aí, nessa história toda, onde é que estavam os paulistas, né? Onde é que estava o Washington, né? Que estava no poder antes e saiu por questões, pelo fato do golpe, né? Então, com toda essa centralização de poder, eles se sentiram desprezados, né? Apesar de poder participar das decisões políticas, porém eles se sentiam desprezados porque São Paulo, né, era o maior exportador de café, dava a economia do país nas costas, mas ao mesmo tempo eles não tinham poder interno, né, porque o presidente tirou o poder interno tirou o poder interno dos representantes, né, dos estados que eram antes, e foi uma das primeiras coisas que Getúlio fez, foi colocar apenas os representantes que convinham a ele, né? Então isso gerou uma certa insatisfação, e aí houve então as revoluções constituintes, ou revoluções constitucionais, como a gente queira definir. E o que foi essa revolução constituinte? Foi uma verdadeira guerra armada, onde São Paulo, durante 3 meses, entrou em conflito ideológico com a administração, com o sistema de Getúlio Vargas, né? Confrontando as ideologias e confrontando também os seus direitos. E aí, dentro dessas revoluções constituintes, um dos movimentos bastante marcante foi a MMDC, né? Que com certeza vocês irão ouvir aí essa sigla. E essa sigla nada mais é que as iniciais de 4 jovens que morreram, né, dentro de um confronto com a polícia, né? E aí esses 4 jovens passaram a ser conhecidos como mártires, né? Serem lembrados como mártires que deram as suas vidas por causas sociais.
E eram estes, por isso que é MMDC, porque eram as iniciais de quem? De Martim, Murangaia, Drázio e Camarai, que vocês vão estar vendo aqui. Então, esses 4 jovens, eles morreram nesse confronto com a polícia dentro dessas revoluções constituintes. Esse clima de guerra, né, de confronto, Getúlio Vargas se sentiu pressionado por essa classe, né, que estava ali confrontando, que era de esquerda ao seu regime, e aí ele se sentiu confrontado. Então, que a gente entrou na segunda fase da era, que foi o governo constitucional, onde ele foi pressionado a instituir, a criar uma Constituição. E dentro desse estágio do governo de Getúlio Vargas, teve dois movimentos, dois movimentos que se destacaram, né, durante esse período de confronto ideológico, de confronto político, de luta por direitos, que foi a AIB e a ANL. A ANB é a Aliança Nacional Brasileira e a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Então, esses dois entraram aí em um confronto ideológico a fim de conquistar alguns direitos que estavam sobre alienação devido ao governo de Getúlio Vargas. De um lado, quem representava cada partido? A e B, se você quiser decorar, é bi ao contrário, então você vai decorar facinho. A e B, que é a Aliança Integrada Brasileira, ela era como se fosse o fascismo e o nazismo na Segunda Guerra Mundial. E a ANB, a Aliança Nacional Libertadora, era como se fossem os comunistas. Então, um queria perseguir o outro. A Aliança Nacional Libertadora tinha como líder representante, o Luiz Carlos Prestes, que posteriormente a gente vai conhecer um pouco mais dele. Luiz Carlos Prestes era quem estava antes sobre o poder, né? E aí ele estava ali agora à frente da Aliança Nacional Libertadora. E um importante fato, né, na história foi o caso da sua mulher, que a gente conhece, né, da Segunda Guerra Mundial, que foi Olga Benário, que durante esse período ela foi enviada aqui para o Brasil nesse momento, né, de confronto dos comunistas nesse período do governo constitucional, e ela acabou se apaixonando por Luiz Carlos Prestes, engravidando. Só que aí Luiz Carlos Prestes acabou sendo preso, né, devido pelo regime varguista, pelo regime Vargas. E então Olga acabou sendo deportada novamente para a Alemanha. Como ela era comunista e ela era uma judia, ela foi levada para um campo de concentração, para uma câmara de gás. Ela teve a sua filha e acabou sendo morta em uma câmara de gás. E posteriormente, a avó paterna dessa criança, né, a mãe de Luiz Carlos Prestes, acabou resgatando, né, a filhinha de Luiz Carlos Prestes, que nasceu praticamente dentro de um campo de concentração, quando sua mãe perdeu a vida por sexta e judia, já que era tão reprimida pelo nazismo, por Hitler, né? E assim, né, a Aliança Nacional Libertadora sendo um movimento totalmente reprimido por Vargas, né? E foi aí, então, que Hitler resolve dar mais então o Plano Kohler, né? Que até mesmo na definição existe uma estratégia, como eu falei, Vargas, ele era muito estrategista, então em cada passo dele, em cada atitude dele, existia uma intencionalidade, mostrar, né, e simbolizar o seu pensamento. E então foi que Vargas entrou em rede nacional para anunciar, né, que a Aliança Nacional Libertadora, né, por ter uma maioria ali de participação comunista, ele inventou, posteriormente foi descoberto, né, que nada mais se tratava do que uma invenção de Vargas para que ele pudesse realmente dar mais um golpe,
né, e pudesse filmar com a sua imagem de bom moço. E aí ele inventou que os comunistas estavam com um plano de um ataque contra famílias, um ataque, e caluniando, né, esse movimento que buscava representar uma minoria. E aí as pessoas ficaram com medo, né, das ideias totalitaristas já vistas da Segunda Guerra Mundial. E aí foi então que ele conseguiu dar o golpe, trazendo essa imagem, a verdadeira cara da ANL e se mostrando como salvador da pátria. Não, eu vou proteger o meu país, eu não vou deixar ninguém atacar vocês, a gente tem que expulsar eles daqui, a gente tem que acabar com isso, né? E aí, se eu continuar no poder, vocês continuarão protegidos. E embora reprimida, e embora perseguida, né, e embora censurado, ele continuou no poder através de mais uma mentira, através de mais um golpe. Foi então, né, que ele foi pressionado a criar uma constituição, né, e ele deu nome a essa constituição de Constituição Polata. O que na verdade queria dizer essa expressão? Polata era o nome dado às antigas prostitutas aqui no Brasil. Então ele considerava, olha a analogia, a comparação que ele fazia à Constituição, né, a nova Constituição que ele estava apresentando, ao termo que ele utilizou. E ao mesmo tempo ele fazia referência e tinha como inspiração a Constituição da Polônia e também as ideias totalitaristas da Alemanha. Então esse foi o nome que ele deu como inspiração, e como sempre falo, né, ele sempre tinha toda uma estratégia, todo um marketing por trás de cada atitude. E após isso, ele declara o estado de sítio. O que era esse estado de sítio? A partir de agora, todas as decisões estavam centralizadas na sua mão. Tanto o poder legislativo, executivo e judiciário estavam centralizados nas suas mãos, e o que gerou grande revolta. De 1937 a 1935, nós definimos a ditadura do Estado Novo, onde ele é a Constituição brasileira. E aí ele vem querer refazer a sua imagem, que estava tão queimada devido tanta perseguição, de tanta repressão, né? E aí ele ortoga essa nova Constituição, garantindo aí algumas conquistas que nós vemos até hoje, né? E que são presentes até hoje, mas que na verdade era apenas para alimentar o espírito de bom moço e, como os livros falam, alimentar ainda o título dele como pai dos povos, pai dos trabalhadores. Então ele ortogou aí alguns direitos, né, que a gente conhece até hoje, que é muito importante para a nossa democracia e que nós, como brasileiros, devemos conhecer, que com certeza você já conhece, mas não sabia que foi ortogado, né, e que foi criado no período da Era Vargas. Então a gente vai ver um pouquinho aqui o que foi, quais foram os direitos conquistados, os direitos ortogados no período da ditadura do novo Estado. Na política, ele instituiu a política desenvolvimentista, né, quase um trava-língua, onde ele investiu nas políticas de base, né, tendo como principal o petróleo, os minerais, a energia e as siderúrgicas, criando aí algumas indústrias, né. Então ele investiu bastante na indústria, até porque a gente vai entender posteriormente que ele tinha recursos para estar investindo no Brasil. Outra conquista foi a questão do salário mínimo, ele fixou o salário mínimo, e aí temos aí também algumas leis trabalhistas, algumas conquistas de lei trabalhistas, e que nós vemos até hoje, e que é tão fundamental para a exerção do nosso trabalho, né, para a exerção do nosso direito de cidadão. Então, Getúlio Vargas veio a contribuir, né, criando a educação pública, e na saúde ele também esteve criando a saúde pública. Algumas das conquistas presentes nessa nova Constituição da ditadura do Estado Novo são o investimento que ele fez nas indústrias, principalmente nas indústrias de petróleo, nas indústrias de minerais, siderúrgicas e energias,
né? Algumas das empresas que a gente conhece hoje foram criadas, né, como o Vale do Rio Doce, e entre outras, que vocês vão estar conhecendo um pouco mais. Ele criou o Senai, o Senac, as leis, uma das conquistas das leis trabalhistas foi a questão da previdência social, a fixação do salário mínimo, da carga horária de trabalho, né? E também a iniciação sindical, onde sindical por profissão, por exemplo, hoje o sindicato dos professores que nós conhecemos, que há pouco tem eleições aí para o sindicato, foi algo já lá desde o tempo de Vargas, para que as pessoas pudessem reivindicar os seus direitos. E também foi criado a CLT, que era para fiscalizar se os patrões realmente iriam cumprir os direitos de cada trabalhador. Foi então que a gente conheceu a carteira de trabalho, que vocês futuramente irão fazer, e com certeza os pais de vocês têm, né? A carteira de trabalho e aqui a previdência social. E aqui na primeira folha a gente vai ver, vou estar mostrando para vocês aqui do lado, de forma ampliada, onde diz assim: essa carteira de trabalho CTPS é instituída pelo presidente Getúlio Vargas por intermédio do decreto, e posteriormente reformada por outro decreto que aprovou a CLT, né? Conselho de Leis Trabalhistas. Esse documento é obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional. Então, esse documento aqui tão importante para a nossa atividade profissional foi criado na época de Getúlio Vargas para garantir alguns direitos trabalhistas, mas como a gente viu, era apenas uma forma de ele estar conquistando aí a simpatia do povo, porque ele acreditava que se ele estivesse agradando o povo, consequentemente, ele poderia estar continuando no poder. Também criou o que a gente teve agora nesse mês, que foi o Dia do Trabalho, dia 1º de maio, né? E para todas essas conquistas que ele fez durante esse período, a terceira fase da administração do Getúlio Vargas, ele sempre fazia toda aquela divulgação, todo aquele marketing por trás, né, de cada movimento, de cada conquista, de cada lei trabalhista, para que viesse alimentar a lei de Salvador da Pátria, né, que ele tanto queria. Depois de tudo isso, né, depois de todos esses anos, de tantos golpes, golpe atrás de golpe, a gente chega a um momento em que o país está enfrentando a Segunda Guerra. O papel do Brasil diante da Segunda Guerra Mundial, qual foi? Até então, o Getúlio Vargas não queria se queimar e mantinha o Estado, a posição de neutralidade. Porém, devido à política de boa vizinhança que os Estados Unidos adotou, né, ele investiu no Brasil, deu a Getúlio Vargas um certo valor para que ele pudesse estar apoiando os Estados Unidos. Tanto é que foi através desse investimento que Getúlio Vargas pôde aí estar na indústria brasileira através disso. E ele se sentiu pressionado a se posicionar durante a Segunda Guerra Mundial, e como eu falei na nossa aula anterior, o Brasil participou através da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Então, a Força Expedicionária Brasileira foi enviada, né, nesse período junto aos Estados Unidos. Só que aí foi o fim da picada, né? Foi o fim. A Segunda Guerra, digamos, deu fim num governo na era Vargas. Por quê? Porque as pessoas, o Getúlio Vargas, ele tinha uma posição e uma postura totalmente totalitarista. E como que ele tinha uma postura totalmente totalitarista, né, um regime totalmente totalitarista aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos ele iria lutar em favor de democracia. Então era totalmente contraditório. Porém, o que as pessoas não sabiam era que ele estava do lado dos Estados Unidos apenas para atribuir, né, um investimento que eles fizeram, uma negociação, né,
uma aliança que eles fizeram, uma aliança financeira que eles fizeram para que quando precisasse do apoio do Brasil, o Brasil estivesse disposto a apoiar. Então foi por isso que foi por isso que Getúlio Vargas esteve ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Porém, isso enfraqueceu ainda mais a imagem de Getúlio Vargas no Brasil. E ele acabou se queimando mais ainda, como diz a história. E aí, o que foi que aconteceu? Diante disso, as pessoas quiseram expulsar Getúlio Vargas do poder. Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho? Vai levar troquinho. Tinha uma galerinha, né, ainda um pouco alienada, que tinha medo de perder todas essas conquistas trabalhistas trazidas nessa terceira fase do governo de Getúlio Vargas. Porém, aos poucos eles foram entendendo que bastava apenas que essas leis estivessem dentro de uma Constituição, que o direito deles fosse garantido. Então, que em 1945 é dado ponto final, é dado fim na era Vargas, no governo Vargas. E assim nós finalizamos essa longa história da era Vargas, não a história do Brasil, porque é uma história muito longa, mas é uma história muito pertinente e muito importante, né, de nós conhecermos, né, de nós termos esse conhecimento a respeito da nossa história, né, do papel que o Brasil teve com a Segunda Guerra Mundial, as consequências, o que aconteceu durante, quem estava no poder quando estava acontecendo a Primeira e Segunda Guerra. Então, acredito que muitas coisas aí foram esclarecidas que você já sabia, mas não sabia que tinha acontecido num período da era Vargas, né? Então, a nossa aula finaliza por aqui. Espero ter contribuído para o estudo de vocês e até a nossa próxima aula. Foi um prazer enorme estar com vocês.